Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nosso tema de hoje é princípio de Arquimedes. Então, vamos falar um pouquinho sobre as contribuições que o Arquimedes teve aí dentro da física, tá bom? O Arquimedes, ele foi um cientista da época muito importante que teve algumas contribuições em algumas áreas específicas da física, tá bom, pessoal? Uma das áreas aí é o que a gente chama de hidrostática. É quando a gente estuda o equilíbrio em um líquido, que é propriamente o que a gente vai ver hoje. Que mais? Ele também teve contribuições aí dentro da área da mecânica na física. Ah, professor, mecânica. Muito abrangente. Vamos lá. Ele teve contribuições dentro das leis de Newton, mais especificamente para a aplicação de polias, arranjo de polias. Sabe polia, aquela engrenagemzinha que a corda vai de um lado e vem do outro, e aí você puxa de um lado, a coisa sobe, puxa do outro, o outro lado sobe, e por aí vai, tá bom? Então, ele teve algumas contribuições aí na física muito importantes assim pra gente, que a gente usa até hoje. Aliás, uma das grandes contribuições é formulada dentro do seu princípio, então vamos estudar devagarzinho, por partes, o que é propriamente esse princípio de Arquimedes. Olha só. Primeiro, Arquimedes ele visualizou o seguinte: bom, se eu colocar um corpo, dependendo do corpo que eu colocar, num copo com água, num balde, ou qualquer recipiente que contém água, eu vou visualizar o seguinte: ele pode ou afundar, ou ele pode boiar. O que isso significa? Se eu analisar só a flutuação de corpos, eu vou colocar um objeto aqui na água e ele vai ficar aqui em cima, paradinho. Tudo bem? Então ele vai estar em equilíbrio. Recapitulando um pouquinho, o que é equilíbrio, galera? Equilíbrio estático é quando a soma das forças de um corpo dá zero, e isso significa que ele está em repouso. Equilíbrio dinâmico, quando a soma das forças dá zero, e ele está andando com velocidade constante. Ambas as coisas significam que o corpo está em inércia, né? Primeira lei de Newton. Agora, dentro disso, analisando uma situação de equilíbrio estático dentro da situação de flutuação de corpos, vamos imaginar que o corpo não afunda, tá? Só que ele fica em cima. Eu tenho aqui um recipiente com água, ok? E esse recipiente com água, ele tem água até aqui. Lembrando que aqui é o limite, né? Mais que aqui, a água sai aí do copo. Se eu vier aqui colocar uma caixa, vamos supor que a caixa ela fique assim, ó, totalmente embaixo da água, ok? Totalmente. O que o Arquimedes ele visualizou quando ele fazia isso? Ele visualizou que a água, ó, subia. Pessoal, o que significa a água subir? Pensa comigo. Caiu. Pensa comigo, pessoal. A água, ela estava num certo nível, não estava? Se eu coloquei uma caixa lá dentro e eu vejo que a água sobe, eu coloquei mais água ali? Não, né? Eu não estou colocando mais água. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que deslocar a água para cima. Professor, como assim deslocar a água para cima? Veja, a caixa ela é um corpo composto de matéria. A água também é um corpo composto por matéria, igual eu e essa caneta vermelha. Eu posso colocar a caneta vermelha dentro da minha mão? Não, né? Porque dois corpos, o quê? Não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então aqui, pessoal, quanto que subiu de água? Veja, a parte deslocada de água tá aqui, né? Ó. Essa é a parte que subiu quando a caixa está aqui dentro, né? Ó. A minha pergunta para vocês é a seguinte: eu consigo pensar no volume que subiu? Quanto que subiu de volume de água? Pessoal, se dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, o volume de água que sobe é exatamente o volume que entrou. Tudo bem? Porque agora a água que está aqui em cima, ela estava exatamente onde essa caixa está. Então o volume ocupado por essa caixa é o mesmo volume de água que subiu aqui, ó.
Então esse volume deslocado corresponde ao volume do objeto que entra. Então o volume deslocado eu vou colocar como VD, volume deslocado, deve ser igual ao volume do objeto, VO. Tudo bem? Tem que lembrar disso aqui, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E esse foi um dos questionamentos do Arquimedes. Beleza? Agora vamos pensar. Pessoal, essa caixa está em equilíbrio, não tá? Então, a soma das forças que estão sendo aplicadas ela é igual a zero. Vamos desenhar uma força aqui, ó. Esse corpo possui uma massa e está sob a ação de um campo gravitacional. Então, existe uma força vertical para baixo aqui chamada de força peso. O peso do cara. E como calcula peso mesmo? Peso igual a mg. Tem que lembrar disso. Massa vezes aceleração gravitacional. Já falamos bastante, né? Agora, galera, usa a sua intuição. Usa a intuição. Se o corpo está sendo puxado para baixo pelo peso, o que está segurando ele? Uma outra força. E aí o Arquimedes pensou, bom, se o peso sempre aponta para baixo, a força que o líquido vai fazer na caixa tem que apontar onde? Para cima. Então, força do líquido, FL, é sempre para cima. Sempre para cima. Portanto, essa força FL vai estar aqui, ó. Força que o líquido faz no bloco oposta ao peso. E aí, peso e essa força devem ser iguais, hein? Devem ser iguais. Por quê? Se essa força ganha, o corpo sobe. Se o peso ganha, o corpo desce. Portanto, peso do corpo deve ser igual à força que o líquido faz aí, certo? Portanto, pegando isso daí como análise, o que a gente vai pensar agora? A gente vai pensar propriamente na densidade desse corpo aqui. Por que na densidade do corpo? O corpo, se ele for muito denso, ele afunda, certo? Se ele for menos denso, ele boia. Então, relação de densidade. A densidade é sempre igual a massa sobre o volume. Tem que lembrar disso, hein? Tem que lembrar disso. Portanto, vamos dar um nome para essa força que o líquido faz. Essa força que o líquido está fazendo aqui, galera, a gente vai chamar de empuxo. Empuxo. Agora olha para cá, olha para cá. Peso não é igual à força do líquido? Então o peso deve ser igual ao empuxo. Olha só, olha só. O peso que eu estou falando é o peso de quem? O líquido não subiu? Então, o que está subindo possui uma massa e está sob a gravidade. Lembra que a gente chamou de volume deslocado? Então aqui vai ser o peso deslocado. Aqui é o peso deslocado, o peso de água que subiu. Essa quantidade aqui de água tem um peso. E esse peso vai ser a massa deslocada vezes o G. E essa densidade? E essa densidade aqui? Bom, a densidade é igual a massa sobre volume, certo? Massa deslocada. Então, quem é a massa deslocada? É a densidade do líquido vezes o volume deslocado igual a massa deslocada. Veja. Opa, peraí. Veja. Isso aqui é uma equação, certo? Peso do líquido deslocado é igual a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Líquido deslocado, galera, essa parte em vermelho é o quanto subiu. Então aqui, o que a gente vai pensar? Que a densidade é a massa sobre volume. Então, se eu passar o volume multiplicando aqui, ó, volume deslocado, densidade do líquido, aqui é igual a massa deslocada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Eu vou substituir no lugar da massa aqui, ó. Essa massa vai entrar aqui, ó. Quando a massa entra ali, a gente fala que o empuxo, ó,
O empuxo, que é igual a essa força, é igual ao peso. Vou até colocar aqui, ó. O empuxo, que é essa força, é igual ao peso, que senão o corpo está descendo ou subindo. Então o empuxo, que é este peso aqui, ó, vai ser igual a quem, ó? Massa deslocada, é a densidade do líquido vezes o volume de água que sobe. Vezes quem ainda? O G, né? Então, para calcular empuxo, que é uma força, densidade do líquido, o volume deslocado é o volume do objeto que entrou, e a gravidade é o fator que a gente já conhece. Então, esse cara é uma nova força. É a força que o líquido faz no bloco. E aí ele sobe. Tudo bem, pessoal? E ele sobe aqui até o ponto de flutuação, né? Ele só não cai porque esse empuxo está empurrando ele para cima, ao passo que o peso puxa ele para baixo. Tá claro para todo mundo? Eu acho que assim, você tem que analisar bastante. Muita letrinha, né? Mas coisas que vocês já estudaram, ó. Peso, densidade... E aí, relacionando peso com densidade, é só substituir. Tudo bem? Bom, espero que a aula de hoje tenha ficado clara, pessoal. Agora eu vou sugerir aí uma lição de casa. Vou falar e escrever aqui na lousa os exercícios que vocês devem resolver para que isso aí fique bacaninha na cabeça de vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, quais exercícios devem ser resolvidos para a fixação desse conteúdo? Módulo 3 de vocês, lá na página 33, vocês vão encontrar exercícios do 1 ao 7. Dentro desses exercícios 1 ao 7, vocês vão ser perguntados sobre o que é empuxo, o que é uma flutuação de corpos, quais são as 3 coisas que caracterizam o princípio de Arquimedes e algumas coisinhas para você calcular lá valores de densidade, de massa, de empuxo e aí vai, tá bom? Então, tenta fazer os exercícios. Espero que isso fique claro na cabeça de vocês, para que vocês consigam aplicar isso no maior número de questões que envolverem flutuação de corpos e princípio de Arquimedes. Tudo bem? Galera, um beijo!